Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa aula de Direito Constitucional. Aqui nós estamos no Eu Quero Passar, você está aí com a gente, com certeza vai passar, vai ser aprovado. Meu nome é Walter da Cruz e na aula anterior estávamos estudando, analisando a organização, a estrutura da Constituição, da nossa Constituição Federal de 1988. Falamos aí da divisão, né, das várias divisões e subdivisões que acontecem na Constituição, né, em títulos, capítulos, seções. Né, falamos também de como se subdividem os artigos, né, em alíneas, incisos, parágrafos, tudo bem? Né? Só para ficar mais claro, né, falamos aí na aula anterior sobre os incisos, sobre as alíneas, sobre os parágrafos. Os parágrafos são divididos aí na enumeração ordinal, né? Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, né? Assim como os artigos também, né? Artigos também são representados por uma numeração ordinal, né? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, mas é importante que você entenda uma coisinha, né? Um detalhe aí sobre a Constituição, né, já que estamos estudando esse assunto, é um detalhe pequeno para você entender. Os artigos, eles seguem a numeração ordinal apenas até o artigo 9º, correto? Porque a partir do 10º artigo, a gente não fala artigo 10º, a gente fala artigo 10. E aí, assim por diante, artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13, correto? Então, a numeração ordinal vai só até o 9º artigo. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. A partir do 10º, então, nós utilizamos, né, a numeração cardinal. Artigo 10, artigo 11, artigo 12. A mesma coisa acontece com os parágrafos, né? Lembrando também que os incisos são representados por uma numeração por algarismos romanos, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante, representados por algarismos romanos. E as alíneas são representadas por letras, a linha A, B, C, D, e aí por diante. Tudo bem? Mas o tema principal dessa nossa aula de hoje é o preâmbulo, né? Esse texto inicial da Constituição. Vamos falar sobre a importância do preâmbulo, sobre a sua natureza jurídica, porque é um tema recorrente nos concursos e o preâmbulo foi objeto de um intenso debate aí, doutrinário, sobre a sua natureza jurídica, qual o papel do preâmbulo na Constituição Federal de 1988. Ok? Tudo bem? Mas então, primeiro vamos conceituar o preâmbulo. O que é o preâmbulo? Para alguns autores, né, essa expressão preâmbulo, né, vem dessa junção, né, do termo pré e do termo ambulare, né, que é o pré, aquilo que antecede, né, e o ambulare, né, aquilo que passa, o caminho, né. Então, assim, a gente pode fazer uma análise, né, da junção desses termos, como o preâmbulo como algo que antecede o caminho, quer dizer, que antecede o caminho que será seguido, né, que inaugura, que abre aquele caminho, ou seja, que dá a direção. Então, o preâmbulo dá a direção daquilo que pretende, do caminho que pretende seguir a Constituição com seus preceitos, com seus princípios, com seus dispositivos. Correto? Mas nem todas as constituições do mundo trazem um preâmbulo. Algumas constituições, como a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição cubana, a Constituição da Suíça, né, a Constituição da Alemanha, essas constituições, assim como a nossa, têm um preâmbulo, que é esse texto que antecede ao texto principal, né. O nosso tem, e nós vamos ver agora o que fala, o que está contido nesse texto do preâmbulo da Constituição de 1988. Vamos para o quadro aqui, ok? Bom,
está aqui o nosso preâmbulo, né? O texto que antecede o texto principal da Constituição Brasileira de 1988. E o preâmbulo diz o seguinte: vamos prestar atenção em algumas expressões que aparecem aqui no preâmbulo, que nós vamos entender uma série de informações, de mensagens contidas nesse texto. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores, supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, senhoras e senhores, começa a Constituição Brasileira de 1988, com seu preâmbulo, com esse texto aí inaugural, inicial. Nós podemos verificar aqui, no texto do preâmbulo, uma série de informações. Ele já começa assim: nós. Quem somos nós no preâmbulo? Representantes do povo brasileiro. São os deputados da Assembleia Constituinte que ficaram ali, né, desde 1986, elaborando a Constituição, debatendo, né, qual seria o texto final. E nós, os deputados constituintes, como representantes do povo brasileiro, né? Ou seja, já demonstra aí que a Constituição é uma Constituição promulgada, realizada pelo trabalho de representantes eleitos pelo povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Olha aí, mais um princípio, né, constitucional que já está presente no preâmbulo, né, a democracia, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, ou seja, é uma Constituição garantia, né, que busca aí garantir a efetivação dos direitos que ela mesma institui. Né? Nós já sabemos que a Constituição brasileira, né, é a chamada Constituição analítica, né, mais prolixa, que não apenas institui os direitos fundamentais, mas cria uma série de mecanismos para defendê-los. A liberdade, a segurança, o bem-estar, princípios aí também, né, valores que são defendidos pela nossa Constituição já em seu preâmbulo. O desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores, né, supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Quer dizer, uma série de temas que serão debatidos no texto principal já vem aí, né, previstos no seu preâmbulo. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Quer dizer, o Brasil já em seu preâmbulo se compromete a atender todos aqueles princípios internacionais que casam, né, que se adequam àquilo que o Brasil entende como princípio importante e constitucional, como, por exemplo, os direitos humanos, que são um tema que extrapola, né, que é um tema que extrapola o território brasileiro, né, um tema que diz respeito a todas as nações do mundo. Né? Então o Brasil se compromete com esse e com outros temas importantes para a comunidade internacional, também aqui no seu preâmbulo. Promulgamos sob a proteção de Deus, e aqui nós temos que parar e fazer um comentário sobre essa expressão, né? esse trecho do preâmbulo constitucional, né? Que foi tema de intensos debates, né? E ainda causa bastante furor, né? A nossa doutrina pátria, né?
entre os nossos juristas, em toda a comunidade que discute o direito brasileiro e toda a sociedade. Ocorre, senhoras e senhores, que estaremos estudando aí há pouco, né, logo, o poder constituinte, e daí vamos dizer que o poder constituinte, uma das formas, uma das espécies do poder constituinte é o poder derivado, e esse poder constituinte derivado também ele é representado pelas constituições estaduais, né? As constituições que cada estado brasileiro foram permitidas criar, né? Elas são uma manifestação do poder constituinte derivado, né? E a gente vai perceber que, de certa forma, o poder constituinte derivado ele é subordinado àquilo que a lei fundamental, a Constituição do Estado brasileiro determina. No entanto, ocorreu que a Constituição do Estado do Acre, né, no momento de sua criação, ela também criou um preâmbulo, mas o preâmbulo da Constituição do Estado do Acre não apresentava a expressão sob a proteção de Deus. Isso então foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade que dizia que a Constituição, que o preâmbulo da Constituição do Estado do Acre era inconstitucional por não reproduzir de forma fiel o preâmbulo da Constituição Federal. Essa ação direta de inconstitucionalidade foi apreciada, evidentemente, pelo STF, que entendeu que não havia inconstitucionalidade no fato do preâmbulo da Constituição do Acre não apresentar a expressão sob a proteção de Deus, porque entendeu o STF naquele momento que o preâmbulo não tem força normativa, né? As expressões presentes no preâmbulo, então, são irrelevantes sob o ponto de vista da apreciação da inconstitucionalidade desta ou daquela lei, né? Então, entendeu o STF que a ausência da expressão sob a proteção de Deus na Constituição do Acre não tornava esse preâmbulo inconstitucional. Para você que está estudando aí, se você está interessado em verificar isso de forma mais profunda, mais tranquilidade, você pode procurar lá. Essa discussão ocorreu na ADI, né? Ou na ADIM, como alguns preferem dizer, na ação direta de inconstitucionalidade número 2076. Certo? No entanto, posteriormente, essa discussão ela perdeu importância, uma vez que mesmo atendendo, né, a essa determinação, a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, que é o tribunal que tem a obrigação de proteger a Constituição, mesmo atendendo a determinação do STF, o Estado do Acre, então, depois fez, por meio de uma emenda constitucional, a alteração do seu preâmbulo e colocou, né, no preâmbulo a expressão sob a proteção de Deus. Então, não existe mais essa discussão no Estado do Acre, mas evidentemente que houve aí uma primeira manifestação do STF acerca da natureza jurídica do preâmbulo, né? Se o preâmbulo ele pode ser evocado, né, para discutir sobre a constitucionalidade deste ou daquele dispositivo que almeja o status de constitucional. Correto, pessoal? Então vamos lá. O preâmbulo, ele, para o STF, nesta decisão, né, da ADI 2076, para o STF, ele não tem relevância, ele não tem força normativa ao ponto de tornar este ou aquele preceito, esta ou aquela norma, inconstitucional, né? Para o STF, então, a expressão sob a proteção de Deus no texto da Constituição Federal é irrelevante sob o aspecto da constitucionalidade. Tudo bem? Então já tivemos aí uma indicação do que o STF pensa sobre a força normativa do preâmbulo
Na próxima aula vamos continuar com esse assunto e vamos falar aí das teorias que foram criadas acerca da natureza jurídica do preâmbulo. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.